Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. Agora, respire fundo. Porque o que começa aqui não é apenas uma guerra, é uma obsessão colonial. Quando Palmares resistia há décadas no interior do Nordeste, Portugal já não via o quilombo como um problema local. Palmares havia se tornado um trauma institucional, um território fora de controle, uma sociedade negra autônoma, um símbolo vivo de que a escravidão podia ser enfrentada, e pior, derrotada em certos momentos. A guerra contra Palmares não foi curta, nem direta, nem organizada desde o início. Ela foi longa, fragmentada, frustrante. Uma sucessão de derrotas morais para a colônia. Expedições iam, voltavam, fracassavam. Tropas se perdiam na mata. Capitães eram humilhados, soldados desertavam. Quilombolas escapavam. Cada tentativa frustrada tornava a próxima mais violenta. O problema central para Portugal era simples e devastador. Palmares não dependia da colônia para existir. Produzia sua própria comida, conhecia profundamente o território, acolhia fugitivos e se reorganizava com rapidez. Não era um esconderijo, era uma sociedade completa em funcionamento. E sociedades não se destroem facilmente. A coroa portuguesa tentou de tudo. Primeiro, ataques pontuais. Depois, campanhas maiores. Em seguida, tentativas de negociação. Tratados de paz foram propostos não por misericórdia, mas por incapacidade militar. Quando esses acordos falharam, como falharam, a guerra entrou em um novo estágio. Um estágio de extermínio. A partir da segunda metade do século XVII, a lógica da guerra mudou. O objetivo deixou de ser submeter Palmares. Passou a ser apagar sua existência. Não apenas derrotar seus líderes, mas destruir sua memória, seus caminhos, suas roças, suas casas, sua gente. Palmares precisava deixar de existir como ideia. Essa decisão não foi tomada em um único documento, mas pode ser sentida na escalada da brutalidade. As expedições passaram a ser financiadas diretamente por grandes senhores de engenho, que viam no quilombo uma ameaça econômica direta. Cada escravizado que fugia era prejuízo. Cada notícia de resistência era medo, e o medo move impérios. Foi nesse contexto que bandeirantes passaram a ser contratados como mercenários. Homens que já haviam aperfeiçoado a caça humana no interior do Brasil, acostumados a capturar indígenas, destruir aldeias e sobreviver por meses na mata. Eles não vinham para negociar, vinham para matar. Entre esses homens, destacava-se um nome que mudaria o rumo da guerra: Domingos Jorge Velho. Diferente dos capitães portugueses tradicionais, Domingos não subestimava Palmares. Ele compreendia que enfrentava algo diferente. Não uma aldeia isolada, mas uma rede de comunidades interligadas, espalhadas estrategicamente, com rotas de fuga, sistemas de alerta e defesa coletiva. Por isso, sua estratégia não foi de ataque direto imediato, foi de cerco. As tropas passaram a atacar os mocambos menores, isolando o núcleo principal. Queimavam plantações, envenenavam fontes de água, capturavam moradores para arrancar informações. Cada passo era calculado para desgastar, cansar, dividir. A guerra deixou de ser feita apenas com armas, passou a ser psicológica. Dentro de Palmares, a pressão era constante. A vigilância precisava ser permanente. A produção agrícola era ameaçada. Crianças cresciam ouvindo o som distante de tiros e gritos. Ainda assim, a resistência continuava. A liderança de Zumbi mantinha o moral elevado. Ele sabia que recuar significava o fim. Zumbi não acreditava em paz com a colônia.
Para ele, aceitar acordos significava legitimar a escravidão fora de Palmares. Significava fechar as portas para quem ainda fugia. Por isso, a guerra tornou-se inevitável e total. O quilombo se preparou como pôde. Fortificações improvisadas, armadilhas na mata, vigias espalhados pelos caminhos. Cada ataque era respondido com emboscadas rápidas. Palmares não enfrentava o inimigo em campo aberto. Escolhia quando e onde lutar. Isso prolongou a guerra, e quanto mais longa ela se tornava, mais cara ficava para Portugal. Relatórios coloniais começaram a tratar Palmares como um câncer que precisava ser removido a qualquer custo. A linguagem já não era militar, era de extermínio. O conflito avançava ano após ano, sem vitória decisiva, sem rendição, sem solução diplomática, até que a colônia decidiu apostar tudo em um ataque final. Mas esse momento ainda não chegou aqui. Porque antes da queda, houve resistência até o limite. Houve fome, perseguição, traição, fuga e reorganização. Houve decisões difíceis que custaram vidas. Houve uma guerra que parecia não ter fim. E é exatamente nesse ponto que a história se aprofunda. A decisão de lançar uma ofensiva final contra Palmares não nasceu de um único evento, mas do acúmulo de frustrações. Por décadas, a colônia tentou apagar o quilombo e falhou. Cada fracasso minava a autoridade portuguesa, encorajava novas fugas e espalhava a ideia de que a ordem colonial podia ser desafiada. A guerra, portanto, deixou de ser apenas um conflito armado e passou a ser uma questão de prestígio imperial. Quando as forças coloniais voltaram a se mover com intensidade renovada, o cenário já era outro. Palmares estava cercado por todos os lados, não apenas por soldados, mas por uma lógica de estrangulamento. As rotas que ligavam os mocambos começaram a ser vigiadas. Mensageiros passaram a desaparecer. As roças mais afastadas foram destruídas. A mata, que por tanto tempo fora aliada, começava a se tornar um território disputado palmo a palmo. Os ataques deixaram de ser episódicos e se tornaram permanentes. Não havia mais intervalos longos de paz. A guerra passou a ser o estado natural da vida em Palmares. Dormia-se com armas ao alcance das mãos. Crianças aprendiam a reconhecer sinais de perigo antes mesmo de compreenderem plenamente o mundo ao redor. A sobrevivência exigia atenção constante. Zumbi compreendia que o tempo já não jogava a favor do quilombo. A população diminuía lentamente, seja pela morte em combate, pela fome ou pelo cansaço extremo. Ainda assim, recuar não era opção. Palmares não existia para negociar a própria submissão. Existia para negar em sua própria essência a lógica da escravidão. Do lado português, a linguagem dos documentos mudou de forma perceptível. Não se falava mais em pacificar ou submeter Palmares, mas em limpar, destruir, extirpar. Essa mudança revela muito sobre o estágio da guerra. Quando um inimigo deixa de ser visto como adversário político e passa a ser tratado como algo a ser eliminado, a violência atinge outro patamar. As tropas comandadas por Domingos Jorge Velho avançaram com paciência cruel. Cada vitória, por menor que fosse, era explorada ao máximo. Prisioneiros eram forçados a revelar caminhos, esconderijos, pontos fracos. Alguns eram mortos como exemplo, outros usados para espalhar o terror. A guerra psicológica tornou-se tão importante quanto a física. Dentro de Palmares, a coesão social começou a ser testada como nunca antes. A escassez de alimentos gerava tensões. O medo constante corroía o espírito. Ainda assim, a liderança de Zumbi funcionava como eixo de estabilidade. Ele não era apenas um comandante militar, mas uma figura que encarnava o sentido da resistência. Sua presença lembrava a todos por que Palmares existia.
Mas nem mesmo símbolos são invulneráveis ao desgaste prolongado. Com o avanço das forças coloniais, o núcleo central do quilombo passou a ser ameaçado de forma direta. As defesas improvisadas, por mais engenhosas que fossem, não podiam conter indefinidamente um inimigo numeroso, armado e determinado. A cada ataque, o território controlado por Palmares diminuía. A Confederação de Mocambos se fragmentava. Ainda assim, a guerra parecia não terminar. Cada vitória portuguesa era seguida por novas ações de resistência. Grupos menores se reorganizavam, atacavam e desapareciam. A lógica da guerra se tornava quase circular. Destruição, fuga, reorganização, novo confronto. Daí o nome que muitos cronistas acabariam atribuindo ao conflito, uma guerra interminável. Esse caráter prolongado teve efeitos profundos sobre a colônia. Recursos financeiros foram drenados, soldados morriam ou desertavam. Senhores de engenho pressionavam a administração colonial por soluções definitivas. A existência de Palmares começava a ser vista não apenas como ameaça econômica, mas como um fracasso político coletivo. Foi nesse ambiente que se consolidou a decisão de destruir o coração do quilombo, custasse o que custasse. A ofensiva que se aproximava não era mais uma entre tantas. Ela carregava um peso simbólico. Se fracassasse, Portugal teria de admitir que não controlava plenamente o território que reivindicava. Se tivesse sucesso, precisaria demonstrar isso de forma exemplar, para que ninguém jamais ousasse repetir Palmares. Zumbi sabia disso. Ele sabia que o confronto final se aproximava, mesmo que não soubesse quando nem como. Preparou sua gente para resistir o máximo possível. Reorganizou defesas, reforçou vigias, redistribuiu recursos escassos. Não prometeu vitória fácil, prometeu dignidade até o fim. Essa promessa, mais do que qualquer arma, manteve Palmares de pé por tanto tempo. Mas a história colonial raramente concede finais justos. O poder concentrado, quando decide esmagar, o faz com brutalidade suficiente para reescrever o cenário. E era exatamente isso que se desenhava naquele momento. Um desfecho construído com violência, traição e força desproporcional. A guerra contra Palmares não estava perto do fim porque faltava coragem aos quilombolas. Estava perto do fim porque o Império havia decidido mobilizar tudo o que tinha para destruir um símbolo que jamais conseguiu controlar. O que viria a seguir não seria apenas uma batalha. Seria uma tentativa de apagar uma ideia. E é justamente nesse ponto que a história avança para seu momento mais conhecido e mais distorcido.